tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos à Canção Nova. No ano passado, uma das pregações, quem esteve aqui ou quem seguiu, eu fiz um tempo de perguntas e respostas. Eu vejo que nos eventos, muitas pessoas gostam de perguntar coisas para mim, sobretudo ligados ao tema dos exorcismos. E então é uma coisa que eu já venho fazendo há alguns anos, e o ano passado eu penso que foi muito bom. Esse ano eu pensei fazer outra vez, e não fazer só uma vez, mas 2 vezes. Agora tem já muita gente que deixou as suas questões ali através das redes sociais do Danilo Gesualdo, missionário da Canção Nova, que vocês conhecem. Ele tem um blog, Livres de Todo o Mal. E através do Instagram, ele tem convidado as pessoas a deixarem as suas perguntas para eu responder. Eu já tenho aqui algumas, e no domingo vou responder a mais outras. Se você quiser, também pode deixar a sua pergunta. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Padre, conheço padres que não são exorcistas, mas que fazem exorcismos. É válido o exorcismo deles? Então, qualquer cristão, tecnicamente, um exorcismo hoje é um rito litúrgico, ou seja, tem um livro, tem um ritual dos exorcismos, em que o sacerdote, em nome de Jesus, de Deus e da igreja, expulsa o demônio que está atormentando de um modo extraordinário, possuindo determinada pessoa. Para rezar este exorcismo que está no ritual dos exorcismos, que se chama o exorcismo maior, é necessário uma autorização expressa do bispo diocesano. O Código de Direito Canônico diz o ordinário do lugar. Então, um padre que não tem a autorização expressa do bispo para rezar o exorcismo maior, que está no ritual dos exorcismos, não deve rezar o exorcismo maior, porque você precisa de autorização. Se você não tem a autorização, você no fundo está desobedecendo. E Jesus, quem quer seguir Jesus, que se fez obediente até a morte e morte de cruz, também tem que ser obediente. É simples. A Deus em primeiro lugar, e depois também àqueles que Deus deixou para guiar a sua igreja, ao Papa, aos bispos, ao pároco. Mas um padre que não foi nomeado exorcista, que não tem autorização, pode ajudar uma pessoa que tem problemas, que está possuída, que precisa de ajuda, padre? Sim, pode. Não rezando o exorcismo maior, mas rezando orações de libertação. As orações de libertação não são um rito litúrgico, são orações, algumas muito conhecidas e muito antigas na história da igreja. Essa a oração de São Bento, por exemplo, é uma oração de libertação, todo mundo reza. São Bento viveu no século V, imagine, desde o século V que toda a gente reza. Tem aquela oração a famosa oração chamada Breve de Santo Antônio: presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi.
Também é uma oração de libertação. E tem muitas outras, tem muitos livros de orações com orações de libertação. O próprio Pai Nosso, no final, a última petição do Pai Nosso, o último pedido que nós fazemos a Deus é: livrai-nos do mal. E o Catecismo explica que quando estamos pedindo a Deus para sermos livres do mal, o Catecismo explica duas coisas importantes sobre essa petição: que o mal não é uma força abstrata, mas é o inimigo de Deus, é Satanás, é o demônio. Então, quando a tradução do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, em português podia estar escrito de dois modos: livrai-nos do mal ou livrai-nos do mal, daquele que é mal, ou seja, do inimigo. O Catecismo explica, não é o mal genérico, é o inimigo. Então, sempre que você reza o Pai Nosso, está pedindo a Deus Pai que afaste o inimigo. E diz uma segunda coisa sobre esse ponto do Pai Nosso: ao pedirmos para ser livres do demônio, estamos também pedindo para ser livres de todos aqueles males dos quais o demônio é a causa ou é o instigador, aquele que instiga, que está ali por trás, empurrando. Então, o Pai Nosso, na última petição, no fundo, está fazendo uma pequena oração de libertação. E nos exorcismos, eu sempre começo com o Pai Nosso. E o demônio não gosta do Pai Nosso, né? Não gosta de nenhuma oração. Tem outras orações que a tradição cristã também usa com as pessoas que estão mais atacadas do demônio. O credo, a profissão de fé, incomoda muito o demônio. O santo da missa, a invocação do sangue de Jesus, a invocação do Espírito Santo, são tudo coisas. O terço, o santo terço, rezar o terço, o demônio não gosta. Muitos dos casos que eu tenho, eu sempre peço às pessoas para rezar o terço em família. Nos casos mais graves, a pessoa não consegue. Começa rezando o terço, depois de 2, 3 Ave-Marias, é um desmantelo total. Já tem que segurar a pessoa, já tem confusão. Mas voltando à pergunta, um sacerdote que não é exorcista pode rezar por uma pessoa que é atacada pelo demônio? Eu diria 2 ou 3 ideias. Sim, e também um leigo pode rezar, um batizado. Se você vê que o caso é muito forte, é sempre importante, porque tem casos mais leves, tem casos mais pesados. Quando é um caso forte, é muito importante tentar encaminhar o caso para um exorcista, pois para isso existem os exorcistas. Mas às vezes nem sempre é fácil encontrar um exorcista. Tem poucos exorcistas. E às vezes a pessoa está sofrendo e precisa de uma ajuda. Você não pode dizer: meu irmão, não sou exorcista, você se vire. Não é. Temos que ter compaixão, caridade. Ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Então, um padre, além de ser um batizado, como todos nós, tem também o sacramento da ordem. E o sacramento da ordem dá ao padre uma configuração especial com Cristo, cabeça da igreja, com Cristo, pastor e mestre. Então tem uma autoridade sacerdotal, mesmo que não seja exorcista. E então a bênção de um padre é a bênção do próprio Jesus. E por isso, quando um padre reza orações de libertação e abençoa uma pessoa em nome de Jesus, é eficaz, é poderosa a oração dele, mesmo sem ser o exorcismo. Então um padre, todos os padres deveriam rezar
devia ser normal no ministério do sacerdote, quando surgem pessoas com distúrbios de origem diabólica, dar a bênção de Jesus, fazer uma pequena oração de libertação. E depois, se manifestam casos muito pesados, mais graves, tentar encaminhar para um exorcista da zona, da região. Portanto, um padre pode rezar orações de libertação? Sim. E um fiel? Sim. São eficazes? Sim, são eficazes. Segunda pergunta. Padre, as igrejas protestantes que dizem expulsar demônios, é verdade que expulsam? É verdade aquilo que vimos na televisão de ficar conversando com o demônio? Ou é enganação? É difícil responder. Eu diria que fora da Igreja Católica tem muitos cristãos, né? Outras igrejas, tecnicamente, para chamar a uma comunidade cristã igreja, tem que ter a Eucaristia válida e o sacerdócio. Por exemplo, as igrejas ortodoxas, os padres são padres. A Eucaristia deles é o corpo de Jesus. Quando não tem padre nem Eucaristia, nós chamamos essas comunidades cristãs comunidades eclesiais cristãs. Mas a gente diz igreja protestante, mas tecnicamente é uma comunidade eclesial. Sim, como eu dizia, a pergunta antes já responde um pouco a esta. Um batizado que reza com fé reta, que pede ajuda a Deus, que pede libertação a Deus, Deus vai ajudar essa pessoa ou não? Simples. Se a pessoa está com sinceridade, pedindo ajuda ao seu Pai do céu, se acredita que Jesus é o seu Salvador, pede em nome de Jesus, mas eles não são católicos, certo? Mas acreditam em Jesus, acreditam em Deus, têm fé. E então Deus concede muitas graças, mesmo também de milagres e curas, sem dúvida. Isso não significa que, infelizmente, não se possa encontrar em algumas comunidades protestantes alguns enganos, simulações para um pouco levar o povo. Não é fácil distinguir umas das outras, mas às vezes tem aqueles casos de denúncia, ou tem alguém que participava na direção dessas igrejas e depois sai, às vezes se converte ao catolicismo e conta muitas coisas menos honestas que os dirigentes faziam. Tem casos. Então, em linha geral, é possível? Sim, é possível. Mas eu não posso dizer que todos os casos são verdade. Pode ter também algumas coisas menos honestas ali no meio. Depende. Tem alguns casos em que é bastante evidente que não parece coisa séria. Então tem que ter prudência, discernimento. A coisa importante é você reze por seus irmãos no batismo que estão fora da Igreja Católica, que ainda estão fora da Igreja Católica, né? E peça a Deus que lhes dê a graça de voltar para a plenitude dos meios de salvação que Jesus deixou na Igreja Católica, né? Eles não têm a missa, não têm a confissão, e Jesus quer que eles tenham. Então reze. Tem tido, graças a Deus, nos últimos anos, muitas conversões de protestantes para católicos. Cá no Brasil não sei tanto, mas, por exemplo, no mundo dos Estados Unidos, tem tido muito protestante, tem já movimentos que se dedicaram a evangelizar os protestantes e eles estão voltando para a Igreja Católica. Que coisa linda! Padre,
Porque dizem que a yoga não pode ser praticada por cristãos se é somente um exercício de respiração e de relaxamento. Lá em Portugal nós dizemos o yoga, K-E-A, a yoga. Então tem que ver se não troca o gênero. Se bem que hoje o gênero já não... A yoga. Então, o problema é que a yoga não é apenas um exercício de relaxamento, não é apenas ginástica. Se você for na Índia, de onde provém o yoga, e disser a um hindu que a yoga é apenas um exercício de relaxamento, ele vai rir na sua cara. A yoga faz parte do hinduísmo. E o hinduísmo tem toda uma visão do homem, uma antropologia, e tem toda uma visão de Deus e do mundo, uma cosmologia incompatíveis com a fé católica. No fundo, o hinduísmo é muito panteísta, tudo é Deus, tudo é energia, você tem que entrar em comunhão com a energia, nós somos meridianos de energia, temos que equilibrar. As doenças são desequilíbrios energéticos. Tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Então tem muita gente que entra no yoga porque pensa que é apenas um exercício de relaxamento. Mas o problema é que o yoga vem com a sua visão do homem, de Deus e do mundo atrás. E você começa pensando que é meridianos, e que tem chakras, e que tem que abrir os chakras. Então você se começa envenenando pouco a pouco. Segunda ideia importante do yoga. Por ser algo de religioso, quando as pessoas começam tentando abrir os chakras, rezando os mantras, ou seja, você está fazendo invocações com palavras. Imagine quem vai aproveitar essa abertura espiritual. Pense um pouco. E por isso nos exorcismos tem vários casos de pessoas que passaram pelo yoga. Normalmente as pessoas que passam pelo yoga não param no yoga. E depois querem mais, e se vão envolvendo pouco a pouco com as coisas esotéricas. No fundo entram no mundo da nova era. O yoga é uma das portas de entrada para o mundo da nova era. Então tem que ter cuidado, vigiai. Olho, meu irmão, abre o olho. Não brinca com o fogo. Quem brinca com o fogo se acaba. Oxe, cuidado. Padre, já vi diversas vezes o espírito do meu pai em minha casa. Isso é possível ou é o demônio? Mas ele aparece e não fala nada. Só vejo ele andando em casa. Essa é uma pergunta que me fazem muitas vezes. E a resposta é, vou dar a resposta simples e depois faço alguns comentários. A resposta é, normalmente, quando alguém vê um morto, o pai, o tio, o avô, outras pessoas que não conhecem, normalmente é o demônio. Regra geral, não é o defunto, mas Deus pode permitir a um defunto manifestar-se nesta terra, mas é raro, é extraordinário, é pouco frequente, pouquíssimo. E ao contrário, é frequente o demônio usar
a veste de um defunto para enganar o povo de Deus. É frequente. E como dizia essa pessoa na pergunta, ele vem, não faz nada, não diz nada, não parece nada de mal. E eu digo, mas tenho casos em que vem e pede coisas aparentemente piedosas. Vem para você e diz: eu ainda não estou em paz, porque não cumpri uma promessa a Nossa Senhora Aparecida. Então você tem que ir à Aparecida e tem que acender 4 velas e dar 5 voltas na Basílica, ao pé coxinha, e voltar para casa. Você vai, faz isso, e ele aparece novamente e diz: agora estou em paz. Então começa com coisas piedosas e pouco a pouco vai para conquistar a nossa confiança. Parece o meu pai, fala do jeito do meu pai, está pedindo orações. Começa com coisas piedosas, conquista a nossa confiança, a nossa fé, e depois, pouco a pouco, começa jogando veneno. Cuidado com o seu irmão. O seu irmão está tentando passar a perna para você. Mentira! E os 2 irmãos se zangam e não se falam mais. Está vendo? Perigoso, perigoso. Tem vários exemplos também na vida dos santos. Eu já respondi esta pergunta várias vezes. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais, lá na internet pode ver no YouTube. Eu falo muitas vezes desses problemas. Eu vou rápido porque tem um montão de perguntas e são todas muito boas. Padre, existe algum pecado que faz com que fiquemos possessos do demônio? Existe algum pecado que faz com que fiquemos possessos do demônio? Sim, existe. Qual? São os pecados em que, direta ou indiretamente, estabelecemos uma aliança, um pacto com o demônio. O nome desses pecados, o nome da família dos pecados, tecnicamente se chama superstição. A superstição tem 3 grandes áreas: a idolatria, a adivinhação e a magia. Quando você peca pela idolatria, pela adivinhação, pela magia, de algum modo você está estabelecendo um pacto explícito ou implícito com forças espirituais que não são o Deus Criador do céu e da terra. Quando você faz esse casamento com essas forças, o demônio pode atacar você de um modo extraordinário, um modo que vai para além das simples tentações. E portanto, nos exorcismos eu recebo sobretudo, 100%, praticamente 100% dos casos são pessoas que estiveram envolvidas com o mundo do oculto, ou que são vítimas do mundo do oculto, bruxaria, malefícios. Então, estes pecados, todos os pecados nós devíamos detestar e odiar, porque ofendem a Deus. Mas esses pecados têm um efeito secundário muito perigoso, que é, permitem que o demônio ganhe um domínio sobre a nossa vida fora do normal, um domínio extraordinário. E para romper esse domínio, muitas vezes são necessários depois os exorcismos. Não basta a confissão. Exemplo, tive um caso de um satanista que depois saiu do satanismo. A partir do momento em que ele saiu do satanismo, o demônio começou atacando ele. E mesmo depois de se confessar,
ele continuava sendo atacado. Ele já estava na graça de Deus, mas continuava sendo atacado. Por quê? Porque o que ele andou fazendo foi uma espécie de casamento com as forças do demônio. E depois é preciso, digamos que, uns instrumentos extraordinários para romper esta ligação, este pacto com o demônio. As renúncias do batismo devemos renovar, mas nos casos mais pesados, os exorcismos, que cortam, que destroem este poder extraordinário que o demônio ganhou graças à liberdade do homem mal usada. Sempre é necessário a liberdade do homem, de algum modo, pedir ao demônio ajuda, explícita ou implicitamente. Ou seja, tem muitas formas de adivinhação, você vai nas cartas, nos búzios, né, que não parece que você está pedindo ajuda ao demônio, mas de fato você está pedindo ajuda ao demônio, para conhecer coisas desconhecidas, para saber coisas que você não tem modo de saber. Padre, é verdade que o voodoo existe, e quando espetamos algo no boneco, a pessoa sente mesmo? Por quê? Sim, o voodoo existe e veio da África, como vocês sabem, e também entrou de muitas formas aqui no Brasil, com algumas evoluções, digamos assim, com algumas metamorfoses, também no Centro-América em geral, né? O Haiti, tem muitos países em que o voodoo está muito forte. É uma forma de magia negra. O que é a magia negra? É invocar, pedir ajuda ao demônio para fazer mal a alguém, para matar alguém, para dividir um casamento, para fazer perder o emprego, para tirar a saúde, para impedir os estudos, para não ter um filho. São tudo motivos pelos quais as pessoas recorrem à magia negra. Normalmente por raiva, ódio, vingança. E os casos mais frequentes são pessoas que são colegas de trabalho, vizinhos e até familiares. São os casos que eu encontro com mais frequência. Mas é importante, a pergunta dizia, mas quando a gente espeta as coisas no boneco, a pessoa sente? E aqui a resposta é, depende, porque a magia não funciona sempre. A magia, o demônio consegue atacar as pessoas que não vivem na graça de Deus, que não estão unidas a Deus, que não estão cheias do Espírito Santo. Se alguém faz, e eu dou sempre o mesmo exemplo, tem muitos satanistas no mundo que fazem rituais satânicos para destruir a igreja, para destruir o Papa, e os bispos, e os papas continuam rezando e abençoando e anunciando a palavra de Deus. Ou seja, não todos os rituais de magia negra funcionam. E tem alguns casos muito comoventes, também você pode assistir aos testemunhos deles na internet, de ex-satanistas que se converteram exatamente porque fizeram uma bruxaria contra uma pessoa, mas não funcionou. E isso deixou eles muito intrigados, e foram ver, e no final não funcionou, porque essa pessoa era católica, vivia na graça de Deus. E depois disseram, oxente, a Igreja Católica tem mais poder que a bruxaria, vou me tornar católico. É isso.
Tem um famoso agora nos Estados Unidos, que tem vários testemunhos na internet, se chama Zachary King. Vale a pena dar uma olhada. Muito, muito bom, muito forte. Ele era da igreja de Satanás. Era um auto-feiticeiro da igreja de Satanás. E desmascara muita coisa ruim que está acontecendo no nosso mundo e que ninguém fala. E muito grave, que ofende muito a Deus, né? Por exemplo, nas clínicas de abortos, além do crime abominável do aborto, há muitos rituais satânicos em que se usa a morte dos bebês para fazer as magias negras. Então ele conta como ele durante muitos anos frequentava essas clínicas para, matando os bebês, fazer os rituais. E conta muita coisa, quem encomendava para ele os rituais, gente com grana, empresários, políticos. É impressionante. E ele conta tudo. Outra pergunta importante. Padre, por que dizem que o Halloween é coisa do demônio? Outra pergunta boa. Infelizmente, a nossa cultura se está paganizando, pouco a pouco, não é? Rogerinha falava que no Natal já não falamos do nascimento de Jesus, se fala do Papai Noel. O foco está se desviando. Na Páscoa, você já não fala da ressurreição de Jesus, se fala do coelhinho de Páscoa. Se está paganizando a nossa cultura, se está descristianizando. E uma das coisas que está acontecendo lá na Europa é muito evidente. As escolas, por exemplo, nas escolas, agora a moda é: escola não pode ter símbolos religiosos, para não ofender ninguém. Então, na Europa tudo era cristão, todo mundo tirando os crucifixos das escolas, que nunca fizeram mal a ninguém. Até escolas católicas tiram porque não querem ofender ninguém. Mas, estranhamente, quando chega o Halloween, que é a véspera de Todos os Santos, todos os meninos da escola têm atividades de Halloween. Vestido de bruxa, de não sei o quê. O Halloween é importante porque é perigoso. Os satanistas têm também o ano satânico. E o ano satânico começa no dia do Halloween. Não sabia, padre? Hoje você já sabe. Os satanistas celebram o início do ano satânico na festa do Halloween. Concretamente, na noite do Halloween, às 3 da manhã, que é a hora do demônio, contrária à hora da misericórdia, 3 da tarde, o satanismo é sempre o oposto do cristianismo, é sempre fazer o contrário. A missa satânica é a missa ao contrário, com as palavras ao contrário, com profanações eucarísticas, coisas tão tristes que é difícil falar aqui. Melhor não saber muito, mas é melhor saber que é muito mal e rezar. Então, o ano satânico começa com a festa do Halloween. Na noite do Halloween, às 3 da manhã, a hora do demônio, é a noite de todo o ano satânico em que se fazem mais sacrifícios humanos ao demônio. Se matam pessoas em honra de Satanás. Tem jovens que engravidam 7 meses antes do Halloween, com o único objetivo de sacrificar os seus filhos ao demônio na noite de Halloween. Padre, como é que o senhor sabe tudo isso? Testemunhos de ex-satanistas que se convertem ao catolicismo e que contam o que eles próprios fizeram. Então, um deles, eu postei até no meu canal do YouTube, era um ex-satanista da Venezuela,
que se converteu, a história é muito bonita, se apaixonou por uma moça católica. E então fez umas bruxarias para ver se conseguia ficar com ela. Mas não funcionava. Não funcionava, não funcionava. E ele se começou aproximando para perceber o que estava errado. Ele dizia: pela primeira vez, com as bruxarias, eu não consegui o meu objetivo. Pode ver. E ele se aproximou, a moça era jovem, penso que 16 anos. Ela rezava o terço de manhã e depois ia na missa e fazia a comunhão. E na tarde rezava mais um terço. E depois ele se começou aproximando como se fosse um jovem normal e tudo isso, e começou indo com ela na missa de manhã. Mas houve um problema, um imprevisto, que ele não conseguia ficar dentro da igreja. Se começava transpirando, tremendo, tendo reações muito estranhas. Essa moça no início não percebeu que fosse o demônio e teve pena dele, começou rezando por ele. E ele se converteu e hoje é um grande missionário católico. E lá no vídeo, o vídeo que eu postei é um vídeo em que ele está falando aos pais da importância de não deixar os seus filhos participarem nas festas do Halloween. Porque esse é o início do ano satânico e de algum modo você está como que incensando, jogando incenso para o inimigo. Você está vestindo o seu filho de bruxa. Não faz sentido para um católico, né? Os bruxos trabalham para o inimigo, não serve para os seus filhos. Então tem uma reação também de escolas católicas que eu penso muito inteligente, que na véspera de Todos os Santos, eles em vez de promoverem o Halloween, promovem a festa dos santos. Então os seus filhos têm que escolher um santo católico e vestir-se de um santo e ir na escola vestido do santo. E em inglês tem um jogo de palavras, Halloween, e eles chamam a festa All Saints Win. Então tem um nome até parecido, né? Todos os santos vencem. Então isso é uma resposta católica a uma festa que no fundo, na sua raiz é satânica. Última pergunta. Corra, padre. Para rezarmos o rosário, é preciso 3 terços ou 4 terços? O rosário são 3 terços. O terço, como o próprio nome indica, é a terça parte do rosário. E os 3 terços formam 150 Ave-Marias. O número 150 é um número simbólico, está ligado com os salmos. Quando surgiu o rosário na Idade Média, São Domingos foi o grande impulsionador, depois que a Virgem Maria lhe apareceu, do Santo Rosário. O rosário era conhecido como o saltério da Virgem Maria, porque no tempo da Idade Média muita gente não sabia ler, não poderia rezar os salmos como os padres fazem, os religiosos, como Jesus rezou os salmos. Então os salmos sempre estiveram na vida do povo de Deus, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São muito importantes os salmos, mas nem toda a gente sabia rezar os salmos. Então, saltério da Virgem Maria, ou seja, todo mundo pode rezar a Ave Maria 150 vezes. E depois, pela força do rosário, já fiz aqui 2 pregações sobre o Santo Rosário, se difundiu muito na igreja, porque os milagres são tremendos, como no passado dia 7 de outubro, houve aqui um tremendo milagre no Brasil. Ouvi dizer. Pensa
disse, Padre. Então vamos nos pôr de pé, vamos rezar. Pode vir, Ironi. Shia la la Maria lia ria 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 la la ya Maria la. Shua la ria la ria la ya lia la la. Shua la ria ria la la ya la la ya la la la. Shia la 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 la. Erguendo os seus braços. Shia la 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 Maria la la ya lia la. Na fé, vai pedindo que o Espírito Santo traga a luz da verdade, que destrói toda mentira. Que o Espírito Santo venha trazendo agora a fortaleza, que destrói toda a fraqueza do corpo, da alma, da mente. Que o Espírito Santo venha trazendo o entendimento, que destrói toda dúvida, toda confusão, principalmente a confusão religiosa, que nos impede de sermos autênticos na fé. Força, igreja, força. La Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la Maria la Isso. Vai aumentando o volume da tua voz até você alcançar a altura máxima. O teu grito é o mesmo grito do povo que deu glória a Deus ao redor das muralhas de Jericó, e as muralhas ruíram, caíram por terra. Deixa esse grito do Espírito que diz: Maranatá, vem, Senhor Jesus. O mesmo grito da comunidade primitiva, como escreve São Lucas no Ato dos Apóstolos. Deixa fluir, deixa. Aviva a tua igreja, incendeia a tua noiva. Vai silenciando. Você acredita no poder da oração? A palavra de Deus, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo orar, eu sararei a terra, eu curarei os enfermos, eu libertarei os prisioneiros. Coloque a mão no ombro de quem está à sua direita e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre esta criatura, vem sobre essa criatura, imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Sopra sobre ela, sopra sobre ela o hálito da vida, o hálito da vida, com a mesma intensidade, a mesma intensidade que sopraste sobre a planície, sobre a planície, dos ossos secos de Israel. dos ossos secos de Israel. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Dai, Senhor, o dom das línguas, o dom da profecia,
o dom da ciência, o dom da fé, da sabedoria, do discernimento dos espíritos, o dom da cura, o dom de milagres. Vem, Senhor, derrama uma chuva de carismas nesse lugar. Carismas inéditos, carismas necessários para que a verdade se estabeleça, para que o amor floresça, para que a vida vença, para que toda raiz de doença agora seja queimada, banida, varrida definitivamente desta vida, desta criatura, a imagem e semelhança de Deus. E agora coloca a mão sobre a pessoa que estava do outro lado e diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és o doador, Tu és o doador de toda graça, de toda graça, de toda unção, de toda unção, de todo poder de todo poder sobre esta criatura, sobre esta criatura, imagem e semelhança de Deus. imagem e semelhança de Deus. Eu te peço agora, Eu te peço agora, pelos merecimentos do meu batismo, pelos merecimentos de meu batismo, em comunhão com o Santo Padre o Papa, em comunhão com o Santo Padre o Papa, a Igreja, a Igreja, com a Virgem Maria, com os anjos e santos, com os anjos e santos, com toda a corte celeste, com a toda a corte celeste, dos arcanjos. dos arcanjos. Vem agora, Senhor, Vem agora, Senhor, com toda a autoridade espiritual, com toda a autoridade espiritual, e curai essa pessoa e curai essa pessoa de todo mal, de todo mal, físico e espiritual, físico e espiritual. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Seja quebrada agora seja quebrada agora toda a cadeia de opressão, toda a cadeia de opressão, de praga e de maldição, de praga e de maldição, de trabalhos, de trabalho, pactos e consagrações, pactos e consagrações, feito em qualquer entidade maligna, feito em qualquer entidade em maligna. nome de Jesus. Em nome de Jesus, Seja exterminada seja exterminada toda doença toda doença da corrente sanguínea, na corrente sanguínea, doenças provenientes doenças provenientes da genética, da genética, de heranças de heranças provenientes do pecado, provenientes do pecado, do erro, do erro, da mentira, da mentira, que seja quebrada agora que seja quebrada agora toda a raiz de tumor, toda a raiz de tumor, de células de cancerígenas, células cancerígenas, de doenças degenerativas, de doenças degenerativas, autoimunes, autoimunes, de doenças incuráveis, de doenças incuráveis. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Seja desfeito agora seja desfeito agora toda doença espiritual, toda doença espiritual, depressão, depressão, pânico, pânico, ansiedade, ansiedade, preocupação exagerada. preocupação exagerada. Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus do consciente, do consciente, do coração, do coração, toda mentira, toda mentira, todo ódio, todo ódio, todo rancor. todo rancor. Iria Senhor, que essa unção se espalhe em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, sobre toda a nação de Portugal,
sobre todos os países de todos os continentes. Incendeie a face da terra, que aconteça um novo Pentecostes nos 4 cantos da face da terra. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, vem como viesse sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo. Hoje com Maria, a igreja está reunida, celebrando a festa da padroeira dessa nação. Vem, 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 Espírito. A esposa e a igreja suplicam: vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus, força. O Espírito de Deus se move neste lugar. Abre seus Está braços e aqui diga: para consolar. está Está aqui. aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Força, igreja. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus está neste lugar. É uma batalha, fica com os braços erguidos. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está E agora, aqui. se você quer, pede. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Solte a sua voz. Move-te em Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Vamos exercitar aquilo que nós cantamos. Coloque uma mão no coração, coloque a outra sobre a tua cabeça. Santo Agostinho diz que há uma oração que é infalível. É aquela quando eu oro por mim mesmo, porque eu sei aonde é a dor, eu sei aonde é a fraqueza, eu sei aonde precisa de uma intervenção divina. Ora agora, ora por você, vai. Solta a voz, deixa o Espírito orar. Se você não orava em línguas, Deus está te dando o dom de orar em línguas agora. Solte a tua voz, solte. Mão na cabeça, mão no coração. Toca a minha mente, toca o meu coração. Você pediu, já não é mais a tua mão que toca em você, é a mão de Jesus, é a mão que cura, é a mão que liberta, é a mão que levanta, é a mão que ressuscita, é a mão que multiplica, é a mão que acolhe as crianças, é a mão curadora e libertadora do seu Pai. Força, 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 dá mais, vai. Deus está eliminando endometriose,
mulheres que sofriam de trombofilia, pessoas que sofriam de asma, bronquite alérgica, pessoas que sofriam de parasitoses intestinais, pessoas com tumores no intestino, pessoas com tumores no fígado, pessoas com problemas de insônia, de depressão crônica, de pânico. Deus está libertando você agora. Homens e mulheres que viviam a esterilidade espiritual, Deus está trazendo a fecundidade espiritual em você. Deus está realizando o impossível. Vai silenciar. Não tire a mão da cabeça. Não tire a mão do coração. Silencie totalmente. Respire. Sinta. Não resista. Não resista. Sinta. Não dê brechas para o inimigo. Silenciosamente. Silenciosamente. Liberta a tua igreja, Jesus. Liberta a tua igreja, Jesus. Olha quanta gente vai repousar agora. Receba o refrigério do corpo e da alma. Receba. E solte a voz mais uma vez no Espírito Santo. Vai erguendo os seus braços agora. Livre. Livre. Se você crê que o Espírito desceu sobre você, vá movimentando os seus braços para que esse ruar do Espírito se espalhe, para que vá além de tudo o que você imaginou, desejou ou pensou receber de Deus nessa hora. Amém. E agora, a igreja diz que diante de Jesus todo joelho se dobra. Onde está o sacerdote, está Cristo. Quem puder, se ajoelhe agora, porque essa bênção vai selar, vai ser o selo. Eu já estou dizendo, vai ser o selo. Você não vai mais ser oprimido por aquilo que o demônio te oprimia até agora. Você é criatura nova. Em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade que recebi da Igreja Católica, eu destruo agora, eu destruo definitivamente todo malefício, toda maldição, toda praga, todo ritual satânico, toda a consagração a Satanás. Ordeno a todos os espíritos imundos de se retirarem imediatamente e de nunca mais atormentarem o povo de Deus. Invoco o Espírito Santo, invoco o poderoso sangue de Jesus e invoco sobre todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora dá um salto, faz barulho para Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.